Alô, alô, nação treteira! O episódio sobre feminismo está bombando no ar e amanhã tem episódio novo, episódio inédito sobre sexualidade e espiritualidade. E se o assunto é esse, hoje eu não podia falar de outra pessoa a não ser dela, a deusa Afrodite, a deusa da beleza, da sexualidade, do amor, do gozo, do prazer entre os homens, que une a todas nós. E aí eu fiquei pensando, que história, que mito de Afrodite eu podia contar pra vocês hoje, porque são muitos. Tem o mito, 2 mitos de nascimento, tem o mito do casamento dela com Hefestos, tem a pulada de cerca dela com Ares, com tantos outros homens, tantos outros deuses, porque ela se envolvia com vários, tem a história dela com Adonis, enfim, são muitas opções. Mas, se é pra falar de treta, treta mesmo, eu vim contar a história do pomo da discórdia, que mostra o poder da deusa Afrodite. E essa história começa antes. Começa antes do tempo dos homens, no ponto do horizonte, onde o céu encontra a terra. Lá, o Olimpo estava em festa. Eram as bodas, o casamento da deusa Tétis e do herói Peleu. Todos os deuses e todas as deusas tinham sido convidados para a festa, menos Eris, a deusa da discórdia. Afinal, quem ia querer a discórdia presente numa festa de casamento, não é mesmo? Acontece que, discórdia ou não, Eris é uma deusa como todas as outras, e é sempre uma má ideia não honrar os deuses. E lá foi Eris, sem ser convidada, com a torta de climão, levando a discórdia e um pomo dourado, uma maçã de ouro. Num simples gesto, ela jogou a maçã dourada no meio do salão da festa do Olimpo e nessa maçã, nesse pomo, estava escrito: para a mais bela. Bastou isso para que as 3 deusas mais poderosas do Olimpo, Afrodite, Atena e Hera, se lançassem em cima do pomo, cada uma querendo ela ir para si. Olha, todos os deuses se olharam, ficaram sem respirar por um segundo, porque se aquelas 3 começassem a se degladiar, não ia sobrar Olimpo para contar a história. Então, Zeus, com toda a sua sabedoria, decidiu que uma delas seria escolhida como a dona do pomo da discórdia, ou seja, a mais bela. O problema é que nem ele, nem nenhum outro deus queria se comprometer com as outras 2 que não seriam as escolhidas, né? Então, Zeus teve uma ideia. Mandou Hermes, o deus mensageiro, levar as 3 deusas até a terra, diante de Paris, que vivia uma vida humilde como pastor nos montes perto de Troia. Acontece que Paris nem era um pastor, ele era filho de Príamo, o rei de Troia. Portanto, ele era um príncipe, mas ele não sabia disso, porque quando ele nasceu, sua mãe teve um sonho aterrorizante, que os adivinhos do reino entenderam o sonho como um sinal de que aquela criança levaria à destruição da magnífica cidade de Troia. Acontece, minha gente, que fugir do seu destino também nunca é uma boa ideia. Se você não encara ele de frente, tenta fugir, ele corre atrás de você e te pega pelos calcanhares. Já diria Aquiles, né? Bom, lá estava Paris naquele momento, vivendo como um humilde pastor, quando as 3 deusas mais poderosas do Olimpo surgiram diante dele para que ele escolhesse uma delas. Hera prometeu que, se ela fosse a escolhida, Paris seria o homem mais poderoso da face da terra. Ele reinaria sobre toda a Ásia e toda a Europa. Atena prometeu que, se ela fosse a escolhida, Paris seria o guerreiro invencível. Toda guerra que ele participasse, ele sairia vitorioso. Mas Afrodite, que conhece os desejos dos homens, prometeu que, se ela fosse a escolhida, Paris poderia ser amado pela mulher mais bela da face da terra. Quem conhece o desejo dos homens é Afrodite. Portanto, foi ela a escolhida de Paris. E Afrodite, poderosíssima, conhecendo o desejo dos homens, cumpriu a sua promessa. Acontece que a mulher mais linda da face da terra era Helena, meia-irmã de Afrodite, que todos diziam que era a personificação humana da própria deusa.
Uma mulher lindíssima, maravilhosa, tão linda que não faltavam pretendentes dispostos a matar e morrer por sua mão. Então, Ulisses, o herói grego, que era um desses muitos pretendentes, combinou com todos os outros que quem escolheria o marido de Helena seria a própria Helena. Um privilégio raro para mulheres daquela época. E que mais do que aceitar a escolha da Helena, todos os outros pretendentes jurariam honrar Helena na sua decisão, não importa o que acontecesse. Helena, então, escolheu Menelau como seu esposo. Não porque ele era o rei mais poderoso, não porque ele era o guerreiro mais destemido, não porque ele era o homem mais bonito, mas porque ele era o mais bondoso, o mais gentil, o que ela achou que seria o melhor marido. E ele foi. Helena e Menelau viviam felizes, até Paris, que agora já sabia ser um príncipe, chegar na sua primeira missão diplomática na Grécia, na casa de Menelau e Helena. Menelau, no meio da recepção, teve que sair às pressas para ir no enterro de seu pai, e Helena ficou como anfitriã, entretendo os convidados. Essa foi a deixa que Paris precisava para ficar sozinha com Helena, e então Afrodite lançar o seu feitiço e cumprir a sua promessa. Agora Helena estava irremediavelmente apaixonada pelo jovem Paris. Nos hinos homéricos que contam essa passagem da história, a gente vê Helena maldizendo a sua sorte, dizendo o quanto ela respeitava e era feliz com Menelau, mas como que agora ela não tem outra saída a não ser se entregar a Paris, porque ela está perdidamente apaixonada por esse jovem troiano que veio de longe e arrebatou seu coração. O resto da história vocês conhecem. Helena foi com Paris até Troia, e esse foi o ato que desencadeou a Guerra de Troia, uma guerra que durou mais de 10 anos e que todos os deuses, Afrodite, Atena, Hera, Zeus, Poseidon, todos os deuses se envolveram, cada um puxando sardinha para os seus protegidos. A guerra não terminou muito bem para Troia, que ardia em chamas, e nem para Paris e Helena, que acabaram não terminando juntos. Mas Helena, quando voltava para a Grécia com seu marido Menelau, ainda no barco, antes de chegar, foi agraciada por Afrodite, e os dois fizeram as pazes ali mesmo e viveram felizes para o resto da história. Quanto os filhos de Troia, que estavam vendo a sua linda cidade queimando em chamas, Afrodite sussurrou em seus ouvidos a rota de fuga. A rota levava a um lugar que mais tarde viria a ser Roma. Mas isso já é uma outra história. O que vocês acharam dessa história? O que vocês acharam do poder de Afrodite, que conhece o desejo dos homens, que é justamente o que enlaça todas as pessoas e faz com que a gente se jogue perdidamente às nossas paixões? É uma deusa poderosa, né? É uma deusa, como todas as outras, que deve ser honrada. E um pomo da discórdia pode ser aquilo que falta para a gente encarar o nosso destino de frente. Mesmo que cause guerras e revoluções, é sempre melhor se entregar ungida pelas bênçãos de Afrodite.